A vida na Crimeia ocupada está desmoronando e a Rússia não sabe como evitar isso. Nos últimos meses, e especialmente nas últimas semanas, as forças ucranianas têm martelado a península da Crimeia a longa distância em uma barragem constante de drones e mísseis que só fica mais intensa a cada dia. O abastecimento de combustível acabou, dezenas de milhares de pessoas estão tentando escapar enquanto ainda podem, e o caos, o pânico e até mesmo a fome estão começando a se instalar de verdade. A Ucrânia não pretende invadir ou retomar a Crimeia, ao menos por enquanto. Em vez disso, a Ucrânia pretende tornar a Crimeia realmente, completamente ingovernável e forçar seus ocupantes russos a um estado de colapso total. Mas, por meio de seu cerco de longo alcance ao território, a Ucrânia quer mais do que apenas enfraquecer o exército russo. Kiev tenta atrair Moscou para uma armadilha e até agora a estratégia parece funcionar perfeitamente. A Rússia ocupa a Crimeia desde 2014 e a considera território russo anexado. É a joia da coroa do projeto militar de Vladimir Putin na Ucrânia e um grande motivo de orgulho para a elite russa. Defender a Crimeia está cada vez mais caro e arriscado, mas abandoná-la é impensável. O problema para a Rússia é que é nisso que a Ucrânia aposta. Meses antes deste episódio, algo mudou nos campos de batalha do leste da Ucrânia. Após anos de uma guerra de drones acelerada e altamente inovadora perto das linhas de frente, Kiev revelou uma nova série de drones otimizados para um propósito diferente, não para atacar a curta ou longa distância, mas a média distância. Equipados com IA, baratos para serem usados em grande quantidade e surpreendentemente rápidos, os novos drones subverteram muitas das expectativas com as quais ambos os lados desta guerra haviam aprendido a conviver. A interferência russa já não era mais eficaz, e a Ucrânia não precisava mais se preocupar em manter uma conexão pesada e complicada com seus drones por meio de cabos de fibra óptica. No início da temporada de combates na primavera, a Ucrânia usou suas novas ferramentas para um propósito muito específico: enfraquecer as linhas de suprimento e a logística que sustentariam uma grande ofensiva russa de primavera e desorganizar completamente essa ofensiva. Em maio deste ano, a Ucrânia conquistou a supremacia dos drones no leste de Donbas, onde era esperado o principal avanço russo. Os combates nessa área ainda continuam, e a Rússia avança de forma incrivelmente lenta, a um custo enorme, em uma guerra onde, segundo postagens recentes de blogueiros militares russos, as tropas de Moscou, em algumas partes da linha de frente, têm uma expectativa de vida de 20 a 35 minutos assim que chegam à linha de frente. Com o controle estabelecido na região, as forças de drones de médio alcance da Ucrânia têm capacidade extra, agora focada principalmente na Crimeia. Para entender a forma como a Ucrânia estruturou sua campanha na Crimeia, primeiro precisamos entender algo sobre esse território. É relativamente isolada, cercada principalmente por água, e não possui uma ligação terrestre natural com o território principal da Rússia. O Kremlin se empenhou para resolver esse problema, criando inicialmente uma infraestrutura confiável de balsas e navios, depois construindo a ponte do Estreito de Kerch em 2018 e, por fim, uma rede de rodovias e ferrovias pelo leste ucraniano ocupado. Essas rotas pelo território ocupado têm sido muito importantes. Elas tornaram a ponte de Kerch um alvo menos viável para a Ucrânia e aumentaram o envio de suprimentos, combustível e equipamentos de combate à península. Devido ao rumo da guerra antes de 2026, as ambições da Rússia na Crimeia resumiam-se basicamente a serviço de guarda. A frota do Mar Negro teve que deixar a área por causa dos drones marítimos ucranianos, mas as linhas de frente russas permaneciam firmes. As rotas pelo território ocupado eram seguras e a Ucrânia não tinha efetivo nem posição para atacar diretamente a região. Quando drones ucranianos de médio alcance atacaram a Crimeia, o alvo principal foi a cadeia de suprimentos, não o território. Essas rotas no território ocupado, especialmente a rodovia RR-280, estavam ao alcance dos drones ucranianos. As rotas não estavam exatamente desprotegidas, mas eram minimamente protegidas com equipes móveis de defesa aérea usando metralhadoras e alguns poucos sistemas de defesa antiaérea mais capazes. A Ucrânia voltou sua atenção para a RR-280. Rastreadores de fontes abertas apontam que centenas de caminhões de suprimentos e combustível foram destruídos na rodovia, e o número real pode chegar a milhares. A
A Ucrânia tem se destacado em atacar comboios de combustível essenciais para Massebur, para a defesa militar e a infraestrutura civil da Crimeia. Eles atacaram tanto as locomotivas dos trens quanto as próprias linhas ferroviárias. A Ucrânia também começou a atacar as pontes rodoviárias e ferroviárias que levam ao território da Crimeia através de uma área pantanosa traiçoeira. Acontece que a Rússia não tinha capacidade para realmente fazer algo contra a ofensiva ucraniana, e à medida que a campanha da Ucrânia começou a gerar resultados concretos, a Rússia se viu incapaz de reverter a situação. Os ataques tiveram efeito cumulativo, tornando os próximos ataques ucranianos mais prováveis. Com a rodovia R-280 se tornando perigosa demais, a Rússia teve que desviar seus caminhões para estradas secundárias, onde precisam dirigir muito mais devagar e acabam causando desgaste no asfalto, que não foi feito para suportar esse tipo de veículo. Acredita-se que a Rússia perdeu centenas de caminhoneiros experientes, encarregados de um trabalho mais difícil do que reconhecido por observadores internacionais. Cada ponte destruída torna as restantes mais importantes e mais fáceis de atingir, pois a Ucrânia precisa vigiar menos pontos. Os militares russos tentaram usar pontes flutuantes, mas estas também são destruídas. Eles tentaram mudar para balsas, mas os ataques ucranianos agora também forçaram o fechamento dos serviços de balsa. A Ucrânia se beneficiou porque a Rússia, após ataques devastadores, inclusive a uma refinaria em Moscou, transferiu sistemas de defesa aérea para grandes cidades russas. Com poucas defesas aéreas, ataques ucranianos à Crimeia ficaram mais fáceis. Com a Ucrânia destruindo mais infraestrutura na Rússia e causando falta de combustível na maioria dos oblastes russos, o acesso para todos diminui ainda mais. O que a Crimeia tem e o que a Rússia pode fornecer por perto fica ainda mais valioso e caro de perder. E agora que o cenário foi devidamente preparado, os drones da Ucrânia começaram a bombardear a própria Crimeia. Em semanas, a Ucrânia destruiu todo o armazenamento de combustível acima do solo, estações de energia, fios elétricos e ativos energéticos difíceis de repor na Crimeia. Os líderes da Crimeia impuseram limites à quantidade de combustível que poderia ser destinada aos civis. Depois, exigiram vales que apenas funcionários do governo podiam acessar facilmente. E agora, nem mesmo os vales valem muita coisa. Imagens de satélite e mapeamento de tráfego indicam que, quando as pessoas conseguem combustível suficiente para dirigir, elas geralmente vão para a ponte do Estreito de Kerch, esperando em longas filas de trânsito para tentar chegar a um território mais seguro. Segundo líderes da Crimeia, os ataques de drones agora são constantes. Segundo um funcionário citado em transmissão de rádio, as sirenes de defesa aérea da Crimeia pararam de tocar porque soariam 22 horas por dia, impedindo o sono das pessoas. As operações ucranianas indicam que há poucos alvos energéticos de alto valor restantes na península. Eles continuam mantendo a pressão, destruindo infraestrutura de água, equipamentos de comunicação e mais, mas ao mesmo tempo, os ataques ucranianos começaram a se expandir lateralmente em direção ao território russo mais próximo. Lá, a Ucrânia está destruindo as refinarias de petróleo que preparam o combustível destinado à Crimeia, forçando caminhões e trens a fazerem viagens mais longas, lentas e óbvias, e aumentando a possibilidade real de que eles possam ser os próximos alvos. Em cada etapa dessa campanha, as táticas de drones da Ucrânia voltam a um princípio simples, mas inevitável: reduzir o número de alvos. Ao contrário da situação nas linhas de frente, onde a Rússia não valoriza particularmente a vida de seus soldados e claramente os considera descartáveis, a Ucrânia agora está mirando em recursos finitos que a Rússia considera essenciais. Não importa o que aconteça, a Rússia precisa continuar transportando combustível e suprimentos para a Crimeia e deve manter o maior número possível de suas refinarias e outras instalações operacionais. Não há cenário em que a Ucrânia consiga dissuadir totalmente a Rússia a ponto de ela mover seus recursos valiosos para áreas seguras, fora do alcance dos drones. A Rússia é pressionada a enviar recursos para a zona de conflito, apesar do perigo. Por isso, tudo o que a Ucrânia destrói torna os ataques de drones seguintes ainda mais fáceis. Pontes, por exemplo, são pontos críticos. Quero dizer, se explodirem metade delas, o restante terá que lidar com o dobro do tráfego. Caminhões, em tempos normais, já saturam as estradas, e caminhões individuais e seus motoristas podem tentar se esconder na multidão. Com poucos caminhões na estrada, a Ucrânia só precisa de alguns drones no céu para vigiar.
destrua algumas refinarias e a Ucrânia pode esperar que as demais operem no máximo até serem atingidas, pois a Rússia precisará suprir sua pequena deficiência de outro modo. Em instantes, explicaremos por que a Rússia valoriza tanto a Crimeia. Antes, uma pausa para falar do nosso site para assinantes. Frontes.co é o nosso espaço para histórias que não cabem no canal principal, onde podemos aprofundar e sermos ainda mais nerds que no YouTube. Semanalmente, publicamos 2 vídeos exclusivos, 2 artigos de especialistas e até 2 podcasts sobre os principais conflitos e histórias geopolíticas para você. Nossa cobertura foca na invasão russa à Ucrânia, mas também aborda Irã, Sudão, Sahel, Europa e outros locais. Sem contar os conflitos menores que o mundo costuma ignorar. Publicamos recentemente uma análise gratuita mostrando como as forças armadas russas se prejudicam ao mentir e exagerar sobre avanços no campo de batalha. Também oferecemos vários podcasts gratuitos toda semana, incluindo a mesa redonda do Bob Middle East sobre o conflito no Irã, além do nosso boletim informativo por e-mail 2 vezes por semana, o War Fronts Weekly, onde damos a você uma prévia das histórias emergentes que nossa equipe está acompanhando. Uma assinatura do Frontes custa só $5 por mês ou 50 por ano. Novamente, é frontes.co. Confira. Agora, de volta ao vídeo de hoje. Decadência e desânimo. Como explicado, os ataques da Ucrânia à Crimeia não ocorrem isolados. A Crimeia está em um estado tão agudo de crise porque a Ucrânia está minando a rede muito maior que sustenta a península, seja a partir dos territórios ocupados ou da Rússia continental. Mas essa relação não é unilateral. Agora, o impacto da campanha de longo alcance na Crimeia começa a surgir em outros lugares. Os principais desafios da Rússia ocorrem nas linhas de frente, especialmente nos oblastes do sul de Kherson e Zaporizhia. Essas são áreas onde os combates têm sido relativamente menos intensos em comparação com o que está acontecendo em Donetsk. Mas as forças ucranianas e russas ainda estão continuamente envolvidas em combate. Esses soldados russos dependem da Crimeia como base de suprimentos e um verdadeiro centro logístico, onde, antes das mudanças recentes, os comandantes russos podiam contar com entregas constantes e outras formas de apoio. Quando a Ucrânia destrói a infraestrutura que leva combustível à Crimeia, também elimina a que permitiria suprimentos militares saírem. De acordo tanto com os 1000 blogueiros russos, quanto com os relatos que surgem do lado ucraniano da linha de frente, as tropas da Rússia nessa área estão sob uma pressão extraordinária. No início do ano, as tropas ucranianas conquistaram algumas vitórias limitadas e retomaram territórios no sul. Mas agora, as tropas russas estão começando a se retirar de territórios-chave, sem lutar. Um exemplo dessa mudança ocorre no Istmo de Kinburn, uma estreita restinga de areia que se projeta até a foz do Grande Rio na linha de frente. A Rússia teve que abandonar posições-chave e a Ucrânia chegou a fincar uma bandeira no local, apesar da restinga ainda estar em disputa. Enquanto isso, em Moscou, líderes russos seguem mostrando claramente a posição da Crimeia em sua hierarquia de territórios. É menos importante que Moscou ou São Petersburgo, e Putin ainda não quer deixar a linha de frente para garantir a proteção da Crimeia. Mas, como já mencionamos, a Crimeia é extremamente importante para a Rússia por si só. É um território altamente simbólico, tanto porque representa o auge da conquista russa, quanto porque tem sido apresentado como um caso de sucesso claro da russificação cultural dos territórios ocupados. É importante para as elites russas como destino de férias, e para os militares como centro de abastecimento, base da frota do Mar Negro e ponto estratégico em área crucial do oceano. Pior ainda, Moscou investiu grandes somas no território para remodelá-lo à imagem russa, conectá-lo à Rússia e aumentar seu valor e importância para o povo russo. O ex-ministro da Defesa da Ucrânia, Andriy Zagorodnyuk, disse ao Wall Street Journal: "Para Putin, a Crimeia está deixando de ser um ativo e se tornando um passivo. Essa foi sua principal conquista, e ele não consegue exercer controle sobre ela. Por isso, a Rússia não pode deixar de defender a Crimeia, mas essa é justamente a armadilha ucraniana já citada. É barato para a Ucrânia seguir atacando a península em operações de longo alcance sem risco imediato aos soldados.
a Rússia deve seguir enviando defesas aéreas, combustível, soldados e suprimentos à Crimeia por todos os meios, substituindo caminhões, balsas e pontes quando necessário. Abandonar a Crimeia não é opção, pois seria admitir derrota, algo que Putin não conseguiria esconder e que provavelmente não sobreviveria. O único jeito é seguir investindo recursos no território, esperando que algo mude para a Ucrânia. No entanto, não há sinal de que a Ucrânia vá desacelerar. Enfatizamos que uma operação terrestre ucraniana para retomar a Crimeia segue improvável no curto prazo. A Ucrânia enfrenta barreiras estratégicas e táticas que quase impedem uma ofensiva. Sérias e crônicas faltas de pessoal, um território substancial ocupado entre a Crimeia e as linhas de frente ucranianas, e o fato de que, como a Ucrânia destruiu as pontes que levam à península, ela não teria outra escolha a não ser tentar um desembarque anfíbio extremamente arriscado. Neste momento, a Ucrânia não precisa recuperar a Crimeia diretamente e a armadilha de recursos criada pode ser mais valiosa para a Rússia a longo prazo. Se a Ucrânia seguir pressionando e enfraquecendo a Rússia, uma futura operação para retomar a Crimeia ficará mais fácil. No entanto, há uma grande vitória simbólica que a Ucrânia pode tentar alcançar em breve: a destruição permanente da ponte do Estreito de Kerch. Recentemente, a Ucrânia tem mantido pressão sobre a ponte, lançando drones suficientes naquela direção para manter os defensores locais em alerta. Mas ela realmente não tem sido um alvo principal, e há um bom motivo para isso. Oficiais de inteligência ucranianos afirmam que a ponte está comprometida há tempos, por isso a Rússia limitou o transporte de cargas pesadas, como combustível. Ao destruir as pontes e mecanismos usados pela Rússia para transferir combustível, a Ucrânia cria o mesmo gargalo crítico observado em outros locais. Em breve, a Rússia terá apenas duas opções: transportar combustível pela ponte danificada ou não abastecer a Crimeia. O problema é que esses carregamentos podem ser atacados, e se a Ucrânia atingir um grande lote no momento certo, pode transformar o combustível russo em uma grande bomba em uma ponte já comprometida, que seria a última salvação da Crimeia. Atualmente, a ponte está sobrecarregada pelos engarrafamentos que mencionamos antes. Milhares de civis perceberam que chegou a hora de partir. Por esse motivo, é improvável que a Ucrânia ataque a ponte no auge da evacuação. Quando o tráfego diminuir e a ponte estiver sob menos pressão, a Rússia pode tentar transportar grandes cargas, criando a oportunidade buscada pela Ucrânia. Ou a Rússia não arrisca, deixando a Crimeia sem combustível, defesas aéreas e possivelmente soldados. Para Moscou, é uma situação em que só se perde. Mas, novamente, esse era o objetivo do cerco da Crimeia. Obrigado por assistir.